É um erro supor que todos os homens queiram ser livres. Ao contrário, se a liberdade acarretar responsabilidade, muitos não querem nenhuma das duas. Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes. Hoje falarei sobre o livro A Vida na Sarjeta, de Theodore Dalrymple. Theodore Dalrymple, ele é psiquiatra britânico, trabalhou muitos anos em alguns países da África e também na periferia de algumas cidades da Inglaterra. Aqui ele vai falar sobre o que ele chama de subclasse. Na realidade, o termo em inglês é unclass. Não tem uma tradução muito definida para o português, não tem um sentido assim bem definido a sua tradução para o português, mas aqui traduziram para subclasse, melhor dizendo. Que seria o quê? Seriam pessoas que não são pobres, pelo menos não do ponto de vista africano, por exemplo, ou do ponto de vista histórico, o que é pobreza realmente na história. São pessoas também que desfrutam de uma certa comodidade, de um certo conforto, e também são pessoas que não são politicamente oprimidas. Na sua maioria são pessoas brancas, das periferias, das grandes cidades da Inglaterra. E aqui ele vai analisar a realidade e a origem dessa realidade daquilo que ele chama de subclasse. O livro ele é publicado pela editora Realizações e tem 278 páginas. Na realidade, os capítulos do livro são ensaios escritos por Theodore Dalrymple ali na segunda metade da década de 90, também para alguns textos do início dos anos 2000. Então já são textos de 20 anos, mais de 20 anos, mas que já retratava o declínio da sociedade ocidental, principalmente na Inglaterra. É um contexto britânico, mas muitas das coisas que ele fala aqui eu vejo perfeitamente hoje, 20 anos depois, no Brasil. O Theodore Dalrymple, eu gosto muito dos livros dele, eu já resenhei alguns aqui no canal, e ele sempre faz essa denúncia da queda do Ocidente, da cultura ocidental sendo minada dia a dia, ano a ano, pelas forças progressistas, digamos assim. Quando ele analisa aqui essa subclasse, ele faz essa análise a partir dos seus próprios pacientes. Ele recebe todo dia vários pacientes nas clínicas em que ele trabalha. Ele também clinicou em presídios e a partir dessas experiências dos seus pacientes, ele vai tentando entender essa subclasse. E ele, pelo que eu percebi aqui no seu livro, ele não segue uma linha lógica, porque como eu disse, são textos independentes uns dos outros, mas o que eu percebi é que a causa dessa subclasse ali na Grã-Bretanha se dá particularmente por quatro questões, por quatro motivos. O primeiro, o estado inglês, como um estado de bem-estar social. O Theodore Dalrymple é um crítico veemente desse estado de bem-estar social, que é o queridinho do Ocidente atualmente. Ele chega a dizer que muitos dos seus pacientes, eles não estão preocupados com o amanhã, com responsabilidades dos seus atos. Por quê? Porque ele sabe que o Estado paternalista vai. E aí ele vai falar num contexto, como eu disse, inglês, onde o Estado ele dá casas para algumas pessoas que estão em situação de risco, dá auxílios, e ele mostra, a partir de vários relatos, que muitos dos seus pacientes não se preocupam muito com amanhã por conta disso. Porque ele sabe que o Estado, através dos pagadores de impostos, vai estar lá para socorrê-lo. Então, até que ponto o ser humano ele vai se preocupar com as suas ações de hoje, com o reflexo das suas ações de hoje no amanhã, se ele sabe que o Estado estará para cuidar dele? E o interessante é que quanto mais a pessoa fizer besteiras, digamos assim, quanto mais ela precisar depois do Estado, mais o Estado chega para ajudar. E essa é uma grande crítica que o Theodore Dalrymple faz a respeito da teoria, aliás, a respeito do estado de bem-estar social, que segundo ele, criam pessoas irresponsáveis. As pessoas, elas querem ser livres, elas querem fazer o que bem entender,
querem que o Estado garanta essa liberdade, e isso é bom. No entanto, liberdade acarreta responsabilidades. Na hora da responsabilidade, as pessoas querem jogar para outro. E no caso, esse outro é o pagador de imposto. O Estado ele é apenas esse intermediário. Outro motivo que eu percebi aqui, que Theodor Drampo faz uma crítica também muito pesada a respeito do surgimento da subclasse, é o multiculturalismo. Essa ideia de que todas as culturas são boas, que nenhuma cultura é melhor do que outra, que não existe cultura ruim ou cultura boa, apenas culturas diferentes. Isso tem também minado o Ocidente e tem criado uma classe relativista, uma classe que acha que tudo é relativo, que não há valores absolutos. E principalmente na educação, que é o terceiro ponto aqui que eu quero destacar. A educação, principalmente a educação de viés progressista, ela tem contribuído para criar essa subclasse. São pessoas, a educação hoje em dia, ela já quer proibir você exigir que o estudante escreva corretamente, porque a gramática já é uma opressão. Exigir de um estudante que escreva corretamente é oprimir o aluno. Então o aluno ele tem direito, se ele se comunica, se as pessoas entendem o que ele está escrevendo, então ninguém pode dizer que está errado. É o abandono dos clássicos, né? Aliás, aqui no Brasil já está essa moda de querer cancelar os clássicos, às vezes por questões raciais, né? Questões de machismo. Então, a educação e muitos teóricos da educação, de mãos dadas com o progressismo, muitas vezes também de mãos dadas com teorias de esquerda, têm minado essa alta cultura. Na realidade, o termo alta cultura é até anátema para essas pessoas. Não existe alta cultura para eles. Não existe baixa cultura. Tudo é cultura. Outro ponto é o ponto dos relacionamentos. Eu achei isso aqui bastante interessante, que é onde ele tem mais, digamos assim, autoridade para falar. Ele trata principalmente de mulheres, por exemplo, que sofrem abuso doméstico dos seus companheiros, dos seus cônjuges, e muitas dessas mulheres ele relatam que são mulheres jovens ainda, menos de 30 anos, que têm 3 ou 4 filhos, cada um de um pai, e que não conseguem manter relacionamentos. E que sofrem violência doméstica, e muitas vezes elas conhecem essas pessoas em bares, já sabem que essas pessoas, que esses homens, têm histórico de violência doméstica, né, contra mulheres, e mesmo assim elas acabam se relacionando com esses homens, engravidando desses homens. E o Theodor Drampo faz a seguinte questão: essas pessoas são vítimas ou são responsáveis pelo que acontece com elas? E muitas vezes elas chamam a polícia quando são agredidas, mas depois reatam o relacionamento. Então ele cita que não são casos isolados. Isso é muito comum. Então até que ponto a mulher ela é considerada vítima dessas questões? Se ela já conhece que esse homem que ela está se relacionando, ele é violento, já tem um histórico de violência, se já bateu nela 2, 3, 4 vezes. Então, o Theodor Drampo defende que no caso aí não há vitimismo, e sim o que há é a própria responsabilidade das escolhas. E, como ele falou, na subclasse, o ser humano ele acaba vivendo apenas seguindo os seus instintos. Ela não pondera, ela não racionaliza nos seus atos. E há uma grande dificuldade de quem faz parte dessa subclasse de romper com isso. E ele mostra N exemplos, e muitas vezes os jovens que querem estudar um pouquinho mais, que querem estudar mais a fundo a literatura clássica, que querem romper com essa pobreza, não só financeira, mas cultural, muitas vezes eles sofrem bullying dos colegas e até são agredidos, simplesmente por serem inteligentes e quererem mudar de nível, digamos assim. Então esses textos do Theodor Drampo são textos que nos fazem pensar sobre para onde está indo a sociedade ocidental. E aqui no Brasil também, apesar do Brasil não ser considerado o Ocidente, né, para eles, mas nós somos muito influenciados pela Europa, pelos Estados Unidos, fica também a pergunta, para onde o Brasil vai? Eu vi muito do que Theodor Drampo escreveu aqui, há 20 anos atrás, eu vejo muito hoje aqui no Brasil. Na escola já tem essa questão do gênero neutro, de você querer mudar a gramática, porque a gramática que está aí ela é opressora. Algumas pessoas
querem cancelar os clássicos, como eu já falei, querem também reinterpretar a história, ou então reinterpretar algumas ciências, né? Até nas ciências naturais e das exatas, querem se intrometer, acusando os matemáticos, os cientistas, enfim, de propagarem uma ciência branca, uma ciência europeia, né? Cristã, digamos assim. Então isso é muito complicado, isso é um problema muito grave e é muito perigoso. Onde é que nós vamos parar? Qual o futuro para o nosso país? Então esse é o livro, A Vida na Sarjeta. Confesso que não é, na minha opinião, o melhor livro escrito por ele. Eu gostei mais dos outros dois, que é Em Defesa do Preconceito, que está aqui no canal, e também Evasivas Admiráveis, mas existem aqui alguns ensaios que eu achei bem interessantes, outros nem tanto. É um livro que é apresentado pelo grande Thomas Sowell, norte-americano, economista, muito bom também o Thomas Sowell, e eu acho que vale a pena. É mais um livro do Terry Durple, que na realidade ele se chama Anthony Daniels. Terry Durple é um pseudônimo para Anthony Daniels, psiquiatra britânico, ok? Espero que você tenha gostado de mais desse vídeo, fica aqui mais uma dica. E se você tiver gostado, peço que se inscreva no canal e dê um like no vídeo. Aguardo você nos próximos vídeos. Até lá e vamos ler porque ler é preciso.